Paulo e Fernanda, o que aconteceu na vida de vocês, de tantas coisas, tantos desafios grandes, tantos testes poderosos, mas rompendo, vencendo, crescendo, né, subindo sempre para um nível superior. O que aconteceu na vida de vocês? Boa noite, igreja. Há cerca de 1 ano e alguns meses atrás, onde começou já as minhas lutas, eu comecei a sentir dores, algumas dores fortes que eu estava tendo. Aí minha esposa marcou um médico para mim, procurei o médico e foi diagnosticado alguns nódulos. E de forma imediata, a minha família é muito amiga de alguns médicos. Passamos por um médico muito amigo que indicou para um especialista muito conceituado aqui em São José do Rio Preto, que a hora que ele olhou aquele exame, ele pediu uma tomografia, onde foi achados os nódulos, ele achou melhor retirar. É um órgão no organismo que a gente tem 2, a gente sobrevive sem um, e eu retirei esse órgão com a segurança que ele tinha me passado, que ali resolveria o problema. Isso, inclusive, foi numa época em que a bispa passou por algo parecido, semelhante, e aquilo me deu força para entender o propósito de Deus, que aquilo era algo que eu tinha que passar para crescimento. Passei por aquilo, venci aquilo, retirei esse órgão, passei pela cirurgia e tudo mais, mas cerca de 1 ano depois, aconteceu que eu fazia os exames de rotina, como tinha que ser feito, e eu comecei a sentir dores no peito. E eu achava que era dor muscular, porque eu dormia meio de atravessado, só não dormia de pé, meio torto. Achei que era dor muscular, estava tomando remédio e estava aliviando. Mas saindo aqui do culto da sede, eu tenho o plano da Unimed, eu atravessei a rua, e conversando com o médico plantonista lá da emergência, contei o meu caso, porque ele pergunta tudo, né? Aí falou que poderia ser uma metástase, que seria espalhar pelo organismo para o pulmão. Aí ele pediu um raio-x no meu pulmão. Na hora eu creio que não, porque eu achei que eu tinha dormido mal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, no raio-x não deu nada, e voltei no médico especialista como uma rotina que eu tinha. Minha esposa ainda pediu para ele uma tomografia, que é algo mais profundo, ou ressonância, não sei o que é a diferença, tomografia. Aí ele ainda brincou: a sua esposa te ama, você não tem nada. Eu falei: doutor, mas eu quero ver, eu estou preocupado. Falando o vocabulário bem aberto, câncer. Câncer. Eu evito falar, mas é câncer. Eu tive câncer. Fiz a cirurgia, fez a metástase, ele percorreu as células até o pulmão, porque eu não fiz a quimioterapia depois da cirurgia. E aí começou a luta mais uma vez. Começou as guerras. No início, igreja, eu até achava que não iria ser algo tão sofrido, por mais que o médico disse: você tem uma grande probabilidade de ser curado, porque não é original do pulmão, mas sim uma metástase, e a biópsia inicial não tinha dado muita concentração de ser maligno, mas a chance de ser curado era grande, mas a minha confiança era em Deus. E eu achei que não iria ser tão doloroso até o momento que eu passei a viver. Realmente eu passei por uma dor muito grande. Só minha esposa que está aqui, quem já teve caso na família sabe o quanto é difícil um tratamento de quimioterapia. Mas o que eu queria compartilhar também nesse processo com a igreja é o quanto as orações foram importantes. Eu não estou aqui para exaltar homem, mas sim o nome de Jesus. Mas uma experiência que eu tive muito forte comigo, quando eu estava aqui no altar, onde o bispo ele veio orar por mim, e o pastor Juliano, ele estava junto, intercedendo, e uma coisa que o bispo Maurílio, ele disse: Senhor Deus, eu não aceito essa doença na vida do Paulinho. E aquilo entrou dentro de mim, porque eu penso comigo que a unção, ela flui. Numa oração de libertação, quem tiver que ser liberto e numa oração de busca do Espírito Santo, sem imposição de mãos, muitas pessoas são batizadas só pela oração,
quanto mais, então, a hora que disse eu não aceito, e o meu pastor concordando. Ali eu já sabia que eu estava curado. O processo teria que passar, mas eu já sabia que aquilo não era meu, só pela palavra eu não aceito da autoridade do homem de Deus. Isso eu queria compartilhar com a igreja, para procurar os pastores, procura o bispo, pede orientação. A própria Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperará. Então é uma experiência que eu tive na minha vida, passei pelas lutas, venci. O diabo até lança setas, é porque você pecou, é porque você sofre uma retaliação, é porque aconteceu isso, ou você deixou de fazer aquilo, mas em todo momento, por causa de um bom plantio, eu tinha o alimento dentro de mim, que mesmo na minha casa, sem poder talvez estar na igreja, mas eu tinha as referências na minha cabeça, eu tinha os versículos, eu tinha as pregações memorizadas, eu falava para mim mesmo, eu repetia os versículos, eu tenho, graças a Deus, uma boa memória, eu consigo prestar muita atenção, eu conseguia declarar aquilo e passar por esses momentos. Por mais que foi não digo que foi algo bom, porque essa época de pandemia não é bom, mas eu tive a oportunidade, o privilégio de ouvir os cultos do bispo às 9h e os cultos às 19h30. Eram 2 cultos por dia, onde eu me alimentava. E quando eu estava sozinho mesmo, sem vontade de conversar, eu mesmo pregava na minha cabeça, declarava os versículos, e isso foi importante na minha vida. Sabe que o que ele está falando é bíblico, né? O Espírito Santo vos fará lembrar. Por que ele lembrava e falava? Porque o Espírito Santo trazia à memória dele tudo que ele havia aprendido, tudo que ele havia ouvido. E aí você vê que é o poder da declaração. Ele ia declarando sobre a vida dele. Foi isso mesmo, bispo. Sempre falando, repetindo. O espírito do homem o sustém na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Quando eu estou fraco é que eu estou forte mesmo. E está consumado, está pago, então eu sou saudável. Eu declarava. E eu não orava pela boca, porque eu não tinha vontade de conversar. Mas eu na mente, eu orando, pregando na minha cabeça. E é aquilo, eu tinha condições. Eu tinha a geladeira farta, mas eu não tinha vontade de levantar, não tinha vontade de fazer nada por conta da doença. Mas foi algo que eu vejo que foi para crescimento meu, bispo. Eu vejo que foi o próprio Deus me podando. Não digo que Deus tem que podar com a doença, não digo isso. Mas o jeito que eu tinha que ser tratado nisso, para crescimento, para dar mais frutos. Eu não tenho motivo para questionar Deus, nem reclamar de Deus, mas agradecer todos os dias. Eu já entendia isso durante o processo, e agora eu tenho a oportunidade de dar honra e glória a Deus, a Jesus, porque eu voltei e fiz o exame novamente, todos os nódulos sumiram, eu já não tenho mais nada no pulmão, eu sou 100% saudável, a minha imunidade já subiu, estou forte que nem um touro, graças a Deus. É muita bênção. A bênção da criança. Sim, exatamente. Fazia mais ou menos 5 anos que a gente já é casado há algum tempo, faz 14 anos que a gente está junto, e há 5 anos a gente estava tentando engravidar. E durante esse processo, né, de todo esse processo, que era para ser maldição nas nossas vidas, mas desde o início a gente não aceitou, transformou em bênção. E conforme estava sendo pregado na igreja, que seria uma glória maior, e Deus nos surpreendeu não só com um filho, mas com 2. E eu estou grávida de gêmeos. Dupla honra. Exatamente. Dupla honra. Por quê? Durante todo esse processo, a gente não deixou de plantar. Ainda que veio, no momento que a gente descobriu novamente, a gente ficou aflito, sim, mas aquele momento foi passageiro. A gente chorou. Eu nunca esqueço que o bispo sempre fala, pode até chorar, mas não vai continuar. Então, aquilo foi uma automotivação para a gente. Na hora, eu falei, não, eu quero falar com o bispo, porque eu falei, eu tenho que ser influenciadora dele. Eu lembrei da palavra do paralítico, que levaram ele por cima. Eu falei, então, a gente vai até o homem de Deus. Não vou ficar com vergonha do bispo, não. Conversei com o pastor trouxe a gente aqui, a gente falou com o senhor, e o senhor falou algo que me entrou na cabeça. Falou assim, ó, fala para os seus familiares não se preocupar, porque a nossa preocupação era com os pais, né, com as pessoas mais próximas. E aquilo eu tomei posse dentro de mim.
Quando alguém me perguntava como que ele estava, eu olhava para ele, ele estava deitado, ele não estava com fome, ele estava vomitando, ele ia tomar banho, eu tinha que ajudar ele, que ele não tinha condições nem de se levantar. Aí eu olhava para ele deitado e eu falava assim, ele está bem, vai tudo bem. Que eu lembrava de Sulamita, ele está ótimo, cada dia ele está melhor. Foi onde as pessoas pararam de me perguntar, porque como que uma pessoa está passando por um problema, quimioterapia, um tratamento forte, e eu pergunto para ela só está bem, mas porque eu tomei posse da palavra. A gente se alimentava todos os dias, dos cultos, online. Às vezes o pastor fazia transmissão para a gente também, da igreja, para a gente não estar fora do ministério lá também. Então, sempre todo mundo orando, o pastor, o senhor. Aí, no dia que a gente foi fazer, antes de fazer o exame, eu falei, não, a gente vai no bispo, porque a família estava segurando a gente, por causa dessa pandemia, não queria que saísse. Aí eu vim escondido. Falei, não, eu vou. Falei para ele, nós vamos. Detalhe, durante esse processo, eu vim escondido na igreja de madrugada também, porque não queria que eu viesse. E eu sabia que eu tinha que andar 1 milha a mais. E Deus era tão, assim, eu falo dos detalhes, porque Deus surpreende a gente nos detalhes. A primeira vez que eu vim, veio um carro de polícia atrás de mim, e outra vez estava chovendo, não tinha ninguém na rua. Mas eu não deixei de vir, eu vinha, eu orava pelo nosso sonho de ter filho, eu orava por ele, trazia os exames dele. Então, Deus nos surpreendeu, mas a gente precisou também fazer a nossa parte, porque nós somos cooperadores de Deus. E uma vez que o senhor pregou também, como que vocês vão sair dessa quarentena? Brilhando? Eu falei, eu vou sair brilhando, né? Até escrevi no meu propósito lá no começo do ano que eu queria conhecer mais de Deus. Mas eu não sabia que conhecer mais de Deus ia ser um processo doloroso, né? Mas se eu pedi e ele fez dessa forma, então eis-me aqui para agradecer, né? Aí, como Jó, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por vê-lo, face a face. Literalmente, por vê-lo face a face, porque só nós dois, porque os dois juntos o tempo todo, é que sabe o que a gente passou. Mas a gente conta para glorificar o nome de Deus. Foi uma dor, mas tudo passa. A gente ia escolher passar pela dor e se entregar, ou passar pela dor e crer. Então, a gente escolheu crer, porque nosso plantio não foi em vão. Eu lembro que ele não tinha condições de orar, às vezes. Eu ia e colocava a mão na cabeça dele e falava assim, lembre-se de tudo que nós fizemos pelo Senhor. Porque a gente faz o trabalho de Barretos. Desde o princípio, a gente sempre foi para Barretos. E eu falava assim, ele curou pessoas, porque eu creio que ele orava por pessoas. Então, lembre-se, meu Deus, das curas que ele fez e se o senhor quiser, o senhor pode fazer. Porque eu comecei a ler a Bíblia, eu li o livro de Daniel, eu vi, né? Falei, então, se o senhor quiser, o senhor tirou Sadraque, Mesaque, então, o senhor tira ele também, do fogo, da fornalha, então tira ele. E assim a gente foi vivendo. Na hora que vinha a angústia, eu comecei a ler o livro da Bispa, que era o único que eu não tinha lido, ainda Troque Tudo por Amor. Comecei a ouvir louvor, comecei a ouvir tudo que eu podia para alimentar a minha mente, para eu me fortificar, para eu poder passar força para ele, porque enquanto um estava caído, o outro tinha que estar de pé. E era o meu momento, como esposa, ajudar ele. Porque quando eu casei com ele, eu fiz um juramento para Deus, na saúde, na doença. E era um momento que ele precisava de mim. E como que eu ia me enfraquecer? Não, eu precisava estar forte para poder ajudar ele. E grávida, tá? Detalhe, tendo que cuidar de mim, dos bebês e dele. Mas orgulhosa disso. Eu não sinto-me como uma coitadinha. Apesar de tudo que eu passei, hoje o culto foi para mim. Literalmente, a gente até estava vindo conversando hoje no carro. Desde o louvor, passar por tudo que eu passei e continuar crendo em Deus, como se nada tivesse acontecido. Só criar raiz. Só quem tem. Aprofundando as raízes cada vez mais. Somente. Faz 7 anos que a gente está no ministério. Eu sempre fui uma pessoa escravizada por medo. Sempre fui de uma família carente, pais alcoólatra, vivia na miséria, porque meu pai já quis matar minha mãe várias vezes junto com a gente, já tentou suicídio várias vezes que eu tive que entrar embaixo para não conseguir, a minha mãe também. Mas isso sempre foi uma motivação para mim, porque eu falava, eu não vou passar por tudo isso que eles passaram, eu tenho a opção de escolher. Força eu sempre tive, mas eu andava na esteira, porque eu não conhecia a Deus. A minha família é uma família que constrói altares a outros deuses. E eu cresci com isso e eu tinha medo de decepcionar, porque minha mãe sempre foi um exemplo para mim.
Então, eu tinha medo de decepcionar ela. Até que um dia ele decidiu vir para a igreja, foi ele que veio. E eu vim por causa dele, eu não vim por causa de Deus. Aí, de ouvir a palavra, eu fui me libertando, e Deus me mostrou que eu tinha que estar na igreja por causa de Deus, não dele. E Deus foi me lapidando, e eu fui perdendo medo, porque eu tinha medo até de dormir sem coberta, tipo, o pé para baixo da cama. Eu tinha medo da minha mãe morrer, eu tinha medo de acontecer alguma coisa, eu tinha, olhando para o mundo, síndrome do pânico, porque eu não dormia, eu ficava sentada vigiando minha família, porque é alcoólatra, eu tinha um irmão pequeno, eu era a mais estabilizada da minha casa, mas eu andava na esteira. Depois que eu conheci Jesus, aos poucos eu fui me libertando, não foi do dia para a noite, eu fui me esforçando, eu fiz faculdade, eu ia a pé para a faculdade, eu sou a única da minha família que me formei, eu sou a única da minha família que casei também, mas tudo isso... Olha como é que os resultados são diferentes, como a história vai mudando. E se olha esse casalzinho jovem aqui, daqui a pouco eles vão concluir. É um casal extremamente bem-sucedido, prósperos. Sim, para a honra e glória de Jesus. E aí eu fui me lapidando, fui ouvindo a palavra, nós, desde o início, a gente já chegou na igreja, já foi fazer a obra, e a gente estava sempre nos trabalhos, ajudando, fazendo a nossa parte também, porque a gente sabe que se toda riqueza e prosperidade vem de Jesus, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e não ter Jesus nas nossas vidas, né? Até porque o casamento da minha mãe foi fracassado, dos pais dele também. Então, se a gente queria viver uma nova história, a gente tinha que reconstruir as nossas vidas. E, através de Deus, a gente reconstruiu, foi na igreja que a gente casou, fazia 8 anos já que a gente namorava, aí Deus foi dando a palavra, o que a gente fazia de errado, a gente viu que não era o certo, a gente falou, a partir de hoje, é dessa forma, então a gente se santificou para Deus, e foi todo esse processo, noivamos, casamos, já começamos a ser obreiro, né, um pouquinho antes já do casamento, que a gente já estava fazendo o que era certo. E hoje a gente vive na bênção. As pessoas até olham para mim e falam assim, mas para você é fácil. Eu falo, Deus bom, é isso que eu queria ouvir. Porque se eu estou ouvindo isso, é que eu estou conseguindo transmitir para as pessoas que está sendo uma vida fácil. Porque eu não preciso mostrar para as pessoas que foi difícil, a não ser através de um testemunho, né? Que é o que a bispa sempre fala, o nosso testemunho é a maior forma de evangelização. Então, a gente fala assim para glorificar a Deus. E as pessoas veem a gente bem-sucedido hoje, para a honra e glória de Jesus, e acham que a nossa vida foi fácil. Não foi, e muitas das vezes não é. Mas, com Deus, a gente vence todos os processos. Tudo é possível ao que crê. O que fala na igreja é verdade. Tudo tem jeito, tem saída e tem solução. Se nós ouvirmos a palavra, colocar em prática, não tem como dar errado. E não é ninguém que falou, vai lá e fala isso. Não, não é. Eu e meu esposo começamos, todo ano a gente faz votos ousados com Deus. Partiu dele também ouvindo a palavra. Então, não são votos pequenos. Todo ano a gente tem esse propósito. Votos que eles falam são ofertas, tá? Então, se você quer ouvir abertamente, para quem às vezes tem essa dificuldade, é oferta em dinheiro, são votos que eles fazem. Por quê? Eles querem a materialização dos sonhos, dos planos, né, dos propósitos deles, então eles aprenderam a ofertar ao Senhor. Primeiro eu dou ao Senhor, depois eu recebo. Dai e ser-vos-á dado. E quando a gente começou a fazer esse voto, eu trabalhava, e meu salário era um salário bom, o dele também. E aí a gente conversou, decidiu sair do emprego, porque era um propósito nosso, ter um filho que a gente foca e expande. Então, o nosso propósito era cuidar da minha família. E aí ele determinou que ele não aceitava, porque a gente sempre ofertou e dizimou um certo valor. E eu ia sair do emprego, e o que ia acontecer? Ia diminuir o nosso dízimo, ia diminuir os votos. E aí ele foi ousado também, e graças a Deus, hoje é o dobro, quase o triplo do que a gente ganhava, é o que a gente está ganhando hoje, né? Para a gente não deixar de fazer mais pela obra. A gente quer cada vez crescer mais. Então, não fez falta eu sair do emprego. Pelo contrário, foi bênção, né? Está aqui os meus 2 bebês, que era um sonho. Sempre orava por isso. E cada dia mais a gente está crescendo, mas todos os dias a gente está fazendo o que é certo e buscando cada dia mais melhorar. Construir a casa do sonho? Sim, bispo. Só para finalizar, então, eu fui curado, foi bênção em todas as áreas.
Algo que a bispa disse no ano passado, num dos encerramentos do jejum, que seria tantas bênçãos que a gente ia ficar toda hora, não digo maluco, mas pensando, e é isso que acontece. Passei pelo tratamento, estou 100% curado, terminou o tratamento, fui presenteado com um carro importado. Meu trabalho é um trabalho em família, trabalho com meu pai e meu irmão, já tinha um excelente carro. Terminei o tratamento, a alegria foi tanta da família, que eu chegando no último dia que eu terminei o meu ciclo, para nunca mais voltar, eu chego na garagem da minha casa, do meu apartamento que eu moro, está lá um carro importado, uma Land Rover que eu ganhei de presente, graças a Deus, fui presenteado com esse automóvel. Você viu como é bom ser aprovado nos testes, né? Como é bom, como Deus trabalha para favorecer, não importa. Quem Deus usa e como Ele usa para abençoar, não importa. Você vê que tudo é fruto de aprovação. E se nesse processo murmuração? E se nesse processo, por quê? Reclamação, né? Se revolta contra Deus, a história aqui seria outra, né? Talvez muito diferente, totalmente diferente. Então, fui presenteado com esse automóvel. O meu automóvel, que era bom, ficou para minha esposa, vendemos o dela, ficamos com o dinheiro do dela e ainda o meu ficou de presente para ela. Foi uma bênção com os nossos veículos, a construção da nossa casa própria, uma casa que, quando a gente iniciou, há cerca de quase 2 anos atrás, que é uma construção demorada, a gente estipulava gastar um teto nessa construção, já chegou ao dobro dela, ainda não finalizou, estamos nos finais, creio que dentro de uns 45 dias a gente muda, só falta detalhes, mas uma casa muito bacana, bispo, tudo do melhor. Minha esposa, que tinha o sonho de ter uma casa com escada, eu não sei por que disso, aí queria subir uma escada, hoje a casa tem até elevador, é uma casa maravilhosa, a gente fez do nosso gosto, como a gente queria, e aquilo que eu acho muito importante, a casa está paga, sem dar prejuízo para ninguém, que isso para mim é uma lei na minha vida, a honestidade, está paga, está construída, do nosso gosto, Deus tem feito coisas maravilhosas, sem precisar vender nada, mas feito com, ainda assim adquirindo mais, fazendo e adquirindo mais. A empresa, bispo, muito abençoada, graças a Deus. Esse mês de julho foi o melhor mês da empresa, graças a Deus. Creio que assim vai ser, creio que vai ser perpetuamente em nome de Jesus. Eu até conversava com o pastor Juliano, que há cerca de 1 ano atrás, quando a empresa ela vendia bem, hoje se a empresa ela vender mal, ela vende mais do que quando ela vendia bem há 1 ano atrás. Ou seja, é algo extraordinário. E eu vejo que tudo isso aconteceu, bispo, a partir de uma decisão que eu tomei. Porque, como a minha esposa disse, eu tinha o meu salário, que era um bom salário, e a minha esposa tinha um bom salário. Tínhamos esse teto, então, de salário, e dizimávamos X. Mas, a partir do momento que eu deixei uma palavra entrar, porque a gente ouve a palavra, mas, de repente, não age. Mas eu agi quando eu soube que eu tinha que determinar o meu salário. Eu tenho que determinar porque é aquilo que eu quero. E eu me revoltei com a situação que minha esposa ia ganhar menos, não ia ganhar nada. E justo naquele mês o dízimo ia ser menor. Aí eu falei, não aceito, meu dízimo não pode ser menor. Eu orei junto com a minha esposa e tomei uma decisão, falando, não, eu não quero mais ser assalariado, eu quero passar a ganhar parte de uma comissão. Quero ser comissionado em cima do faturamento, porque eu trabalho, me esforço, eu visito o cliente, eu faço compra, inclusive o seu Hélio é um fornecedor meu, eu tomo a frente disso, entendeu? E eu fui ousado, porque eu não aceitei. No início houve aquele confronto, mas você já ganha bem, você não falta nada, realmente ganhava bem. Mas não, eu quero porque eu mereço, eu faço. E nisso, bispo, então você vai ganhar X do porcentagem de faturamento da empresa. Bispo, no mesmo mês, a empresa começou a vender, fazendo as mesmas coisas que fazia, começou a vender mais. Vender 20% a mais, 30% a mais, meses que vender 60% a mais. Esse mês
chegou a vender o dobro do que vendia um ano atrás. 100% a mais. 100% a mais. Então, com isso, a minha renda cresceu, o lucro da empresa, que é da minha família, cresceu também, mas eu vejo a fidelidade de Deus, porque a minha renda particular ia depender daquilo agora, eu não tinha um salário fixo, eu vejo que foi Deus honrando, e a importância de fazer as ofertas. Eu e minha esposa já faz anos que a gente faz uma oferta especial todo ano, fora as 3 do ano que a gente faz, os 3 projetos, mas chega na primeira semana de janeiro, a gente faz uma oferta sacrificial, bispo. E desde que eu faço isso há 7 anos atrás, quando eu era assalariado, vinha sendo um ano melhor que o outro. Crescendo em volume de salário. E esse ano, poxa, esse mês eu vou ganhar quase 3 vezes mais do que eu ganhava ano passado. Foi algo que foi surpreendente. A minha renda, o crescimento da empresa, o carro que eu ganhei, a cura, os filhos. Eu vejo o quanto é importante ser um ofertante na casa de Deus. Tudo que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar. Percebeu isso? Aqui tem bênçãos que o dinheiro pode comprar e bênçãos que o dinheiro não pode comprar. É surpreendente, extraordinário. Que esse testemunho edifique, mova o espírito, e você vê um casal tão jovem, prestou atenção como eles falam? Eles falam com propriedade, e fala a língua, a palavra está dentro, a palavra está lá. Você vê que eles falam com riqueza de detalhes, e fala a língua da igreja, aquilo que tem saído do altar está na boca deles, e no coração certamente, porque o fruto está aí. Lindo, maravilhoso. Se fechasse o ano agora, já é proezas, né? 2020 tem sido um ano que vocês têm realizado proezas. Graças a Deus, é isso. É um ano que a gente cresceu demais, espiritualmente, experiência. Os filhos, agora a responsabilidade cresce na educação. Pedir sabedoria para Deus, eu tenho que colocar mais força ainda agora. Responsabilidade a mais no trabalho, mas tenho visto o resultado disso, e a importância, bispo, de fazer as ofertas e os votos. A importância, eu até penso comigo, às vezes, eu não falo nem que é o diabo, não é o diabo, a nossa natureza humana pensando assim, poxa, mas eu vou fazer de novo a oferta no começo do ano, como que Deus pode me abençoar mais, sendo que eu estou tão próspero? Mas eu sei que vai fazer. Eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, como foi surpreendente esse ano, mas eu sei que vai, então estou esperando chegar janeiro logo para poder fazer. Tem sido muita coisa maravilhosa em nome de Jesus. Amém?